Então, nós temos 30 minutos, a gente pode até 7h05, se todo mundo se comprometer de ajudar a pegar as canetas e colocá-la para dentro. Porque a gente tem que arrumar e terminar o lugar até 7h30. Nós temos duas questões que são, talvez, aspectos centrais no que Allan Kardec chamou de psicologia da moral. Psicologia da moral quer dizer como que se desenvolve moralmente. Para a gente entender como se desenvolve moralmente, nós temos a questão 913 e a questão 919. Lembra que eu falei para vocês daquele capítulo 12, perfeição moral, que é o mais importante? As duas estão lá, tá? A 913 pergunta assim: dentre os vícios, qual se pode considerar radical? Ele está perguntando assim, ó: vaidade, inveja, arrogância, essas coisas todas que a gente tem um deles que é a nascente de todos os demais, da onde a coisa desanda. Porque se a gente entender da onde a coisa desanda, a gente está entendendo como consertar essa coisa. Vocês entendem como é importante? Porque a gente vai gastar tempo querendo mudar hábitos, de não ser vaidoso, de não ser agressivo, de não ser invejoso, mas na verdade tem uma coisa que todos nós deveríamos focar e não estamos focando. A gente está mudando só por fora, mas a essência que deveria mudar a gente não mudou. Qual é a resposta que eles dão? Já o dissemos inúmeras vezes: o egoísmo. Dele deriva todo o mal. E olha que ele já traz um convite íncito: estudai todos os vícios e vereis que no fundo de todos está o egoísmo. Se você levar Kardec a sério, você para essa frase. Você para e ele diz: estudai todos os vícios e vereis que no fundo de todos há o egoísmo. Gente, então agora eu tenho que começar a pensar. A vaidade tem dentro de si o egoísmo. A inveja tem dentro de si o egoísmo. A arrogância tem dentro de si o egoísmo. Eu vou ter que parar agora e ficar pensando sobre isso. Porque se eu não entender que por trás da dependência química, por trás da compulsão sexual, por trás da ganância, por trás dessas coisas tem o egoísmo, eu não consigo pensar em termos de desenvolvimento moral. Quantas pessoas vocês viram na doutrina espírita que fizeram essa discussão de que por trás de todos os vícios está o egoísmo e tentaram explicar como por trás dos vícios tem o egoísmo? Mas como você falou na moda, não entendi. Por exemplo, se o problema sexual, o que tem a ver o problema sexual com o egoísmo, por exemplo? É isso que você devia de ter parado para perguntar isso aqui quando leu essa questão. Não sei. Mas é isso aí a nossa questão. Mas veja, como que a gente passou por cima dessa questão e não parou para pensar? Essa é a pergunta que a gente tinha que fazer. Gente, como que por trás então da compulsão sexual tem a questão do egoísmo? A gente deveria ter parado. Porque para mim não tinha nada a ver. Não, porque a gente não leu Kardec. Por isso que não tinha nada a ver. Mas, ou lemos e passamos batido. Mas vocês entendem o que é uma filosofia? Você tem que ler 10 vezes. Não é a questão da memória, é porque é muito profundo. A gente estava agora vendo a outra questão ali atrás e não viu a profundidade disso. Gente do céu, por trás da compulsão sexual tem egoísmo? Como assim? Para de fazer barulho, só se for fazer um cafezinho, aí assim tá o barulho. Vocês entendem o que é uma filosofia? Eu vou ter que parar agora e ficar quebrando a cabeça e dizer: gente, eu não consegui entender isso aqui. Como que por trás da compulsão sexual tem egoísmo?
E quem sabe a gente faça um grupo para debater isso, quem sabe a gente chame um grande educador, quem sabe a gente chame alguém da psicologia, da psiquiatria, vamos estudar então sobre a compulsão sexual para entender o que tem lá dentro e alguém que nos explique até que a gente entenda o que Kardec falou. E pode ser que a gente passe um ano inteiro estudando e debatendo para chegar nessa questão. Isso é levar Kardec a sério. Agora a gente passou por essa questão aqui, nem parou para pensar, só lê e depois decorou. Aí quando falar 903, qual que é a raiz de todos os vícios, a gente vai dizer o egoísmo, mas não tem implicação nenhuma, ficou na educação moral pelos livros, sabe a resposta, mas não consegue relacionar com o seu problema, não consegue relacionar com as suas questões, entendem? Isso é o nosso primeiro elemento. Como o egoísmo está na base de todas as nossas questões morais. Não vamos ter tempo de discutir, de debater aqui. Deixo para vocês o convite, tem um vídeo, ou deve ter vários vídeos, porque eu já fiz essa palestra algumas vezes. Deve estar no YouTube, se vocês procurarem A Nascente dos Sofrimentos, uma análise do ego, tá? Porque nós vamos entender egoísmo como somatório de duas palavras, ego e ismo, que quer dizer o adoecimento do ego. Então, por trás da compulsão sexual existe um ego adoecido, por trás da vaidade existe um ego adoecido, por trás da inveja existe um ego adoecido. Então vocês encontram lá a palestra A Nascente dos Sofrimentos, uma análise do ego. Se for no nosso Facebook, tá lá. Se for no Facebook do Ciro Arthur Tem um cartãozinho ali no começo. Está lá também na palestra. Algumas têm outros exemplos, umas têm mais exemplos, outras têm menos. Mas veja que isso é elementar. Porque quando alguém nos procura porque tem uma questão com o luto e não consegue lidar com a morte de um ente querido, para onde que a gente vai ter que pensar? Para o egoísmo. Aonde está o egoísmo na dificuldade de lidar com a morte? Estão entendendo? Todo o nosso processo de transformação moral, ele vai ter que ajudar as pessoas a identificar aonde está a nascente dessa questão, porque é o que os espíritos dizem a Allan Kardec. Por mais que luteis contra eles, não conseguireis extirpá-lo enquanto não atacardes o mal em sua raiz. Que todos os esforços tendam, pois, para esse fim. Que todos os esforços tendam para este fim, porque aí está a verdadeira chaga da sociedade. Ou seja, o centro espírita deveria ajudar as pessoas a encontrar o seu egoísmo. Porque enquanto não tendermos os esforços para isso, a gente vai estar discursando sobre religião, mas brigando por poder, vaidade, quem é o dono do centro, as coisas são do meu jeito, se não for eu não aceito, e aí tudo desanda, porque a nossa prática contradiz o nosso discurso. Então, conseguem perceber que aí os nossos grupos de estudo, eles vão saindo de tanta teoria para levar mais as pessoas para dentro? Não precisa estudar tanto conceito. Isso é sair da educação moral dos livros para ir para a educação moral como arte de formar caracteres. A gente está na evangelização às vezes preocupado em passar conceitos para as crianças, mas eu preciso ajudar o coleguinha quando eles têm uma briga a entender qual é a minha parcela de egoísmo nessa briga e qual é a parcela de egoísmo na briga do outro. Mas a gente é tão enlouquecido que a gente entra na discussão egóica deles. Quem que fez errado? Fulano, o que você fez? Fulano, Beltrano, o que você fez? E a gente está preocupado em ver quem fez errado. Mas a discussão é, qual é a tua responsabilidade nesse problema? E qual é a tua responsabilidade nesse problema? Isso aí é levar um sujeito a enxergar o seu aspecto egoísta. Estrutura pedagógica moral. Estrutura pedagógica e moral. Não é achar qual é o criminoso. O criminoso é lá da Igreja Católica, do culpado que vai para o inferno. A doutrina espírita é nível de consciência. Vocês entendem que muda todo o approach?
você olhar pelo ângulo de dentro, olhar pelo ângulo de fora? Eu posso dar um exemplo disso? Vamos lá. Eu vi uma palestra de um educador e ele tinha virado educador por causa de um exemplo que ele teve de um professor. E aí, num discurso, eles se encontraram e ele falou assim: eu virei professor por você, pelo que você fez, mano. Ele roubou um relógio de um colega da escola e ele falou assim, e o professor, o menino falou que o relógio dele tinha sumido e que era alguém da sala. O professor, na época, falou assim: olha, alguém perdeu o relógio, o que nós vamos fazer? Nós vamos tentar encontrar. Então ele pediu para fazer uma fila e as crianças estavam na fila e ele foi colocando a mão nos bolsos de cada uma das crianças e pediu para todas as crianças ficarem de olhos fechados, para ninguém saber quem foi e para nenhum deles saber quem foi. E ele foi colocando a mão no bolso de cada um deles para pegar e devolver o relógio para outra criança. E ele falou assim: eu não fiquei em nenhum momento envergonhado da minha atitude perante os meus amigos e os meus colegas. E ele falou, e o professor levou um susto. E ele falou assim: eu não sabia quem era, porque eu também tinha fechado os olhos. Isso é um exemplo de um educador. Agora vamos lá. Enquanto não aparecer esse relógio, ninguém sai daqui. Isso não é educação moral de Kardec. Isso é a Igreja Católica botando medo das pessoas e constrangendo. Em praça pública, vai estudar um pouco de Foucault, Michel Foucault, os métodos de controle de uma sociedade, os movimentos de punição que se faziam numa tentativa de castração, e aí você diz: meu Deus, a gente reproduz métodos de 500 anos atrás, de 1000 anos atrás, nós reproduzimos métodos educacionais. Foucault é um dos autores que vai mostrar que a nossa escola, ela tem bases no sistema prisional. E ele faz uma história das prisões, ele resgata a história das prisões e mostra que até a forma como nós organizamos uma sala de aula, ela tem base em estruturas de poder, de controle e de punição dos sistemas prisionais da Idade Média, parece. Aí dá um desgosto e fala: acabou. Mano, eu vi uma situação aqui em Londres. Eu vou te pedir daí para você resumir, porque eu tenho 10 minutos para terminar de falar da outra questão. A evangelizadora pediu para a filha dela ir contar o que ela fez de errado durante a semana para a diretora. Isso, porque daí o padre absolve, fica no milho e vai dar tudo certo. Agora, qual é a nossa proposta de educação moral? É outra, completamente outra. Então, nós temos a questão do egoísmo. Deixei a sugestão do vídeo para vocês assistirem, porque se o egoísmo está na nascente de todas as questões, então os nossos estudos, os nossos debates em termos de transformação deveriam levar as pessoas para onde? Para reconhecer a nascente, que é o egoísmo. Mas Allan Kardec, lá na frente, na questão 919, faz a pergunta mais bombástica de todo o Livro dos Espíritos, e a gente não levou a sério. Ele pergunta assim: qual? Carolina, olha a pergunta. Qual o meio prático? Ele está perguntando: o que eu faço na prática mais eficaz? Não é qualquer meio, é o mais eficaz que tem o homem de se melhorar nesta vida e de resistir ao arrastamento do mal. Aqui está a Carolina com a agressividade, aqui está o sujeito com a compulsão sexual, aqui está o alcoolista, aqui está o vaidoso, invejoso. Todas as nossas loucuras, nós já sabemos que tem a nascente lá no egoísmo, mas a pergunta que Allan Kardec faz é: como que o sujeito se transforma moralmente? A gente já sabe a resposta, mas a gente só tem como educação moral de livros, porque a gente não sabe da aplicabilidade da resposta. Então, qual é a resposta? Um sábio da antiguidade vos disse: conhece-te a ti mesmo. Gente, não é porque eu sou psicólogo. Isso aqui é a base da transformação moral. Se você não tiver noções de psicologia, você não consegue entender isso aqui. Por quê?
Porque para a gente olhar como autodescobrimento, é porque nós estamos partindo do pressuposto do inconsciente, de que eu faço e eu não sei por que eu faço. Por que é agressiva? Por que sente raiva? Por que está em depressão? Por que você bebe? Por que você fuma? Por que você trata as pessoas assim? Por que você é arrogante? Aonde que estão as nascentes de tudo isso? No inconsciente. Não são conhecidas por mim mesmo. Se não conheço o que acontece lá dentro, como posso mudar por fora? Entende? Aí nós estamos na mudança de hábitos superficiais sem mudança de caráter. Porque nós estamos querendo mudar uma coisa sem mexer na engrenagem que fez esta coisa. Entende? Não tem como. É mudança superficial. É a mudança que nós fazemos agora, mas que na próxima encarnação não vai ter efeito nenhum. A mudança profunda é do autodescobrimento. Eu estou aqui pensando porque tem tantas coisas que poderia falar para vocês de autodescobrimento, mas também vou deixar essa sugestão, se vocês colocarem lá no YouTube, lá no meu canal, tem um seminário sobre autodescobrimento. O Nascente dos Sofrimentos não tem no meu canal, tem que colocar lá, Nascente dos Sofrimentos, uma análise do ego, e vai ter. Agora, no meu canal, se você colocar lá, vai ter alguns seminários sobre autodescobrimento, os últimos, eles estão mais organizadinhos assim. Sobre autodescobrimento, não veja em qualquer canal minhas palestras, porque tem algumas que eu não gostei. E o pessoal pôs na internet mesmo assim. Então você entra lá no Marlon Rickdal, vai ter os meus vídeos, e aí tem alguns lá de autodescobrimento que estão mais legaizinhos. Mas, em 10 minutos, o que seria o essencial para falar para vocês? Vamos lá. Quando eu começo a me conhecer, por exemplo, eu não sabia que era orgulhoso. Um orgulhoso geralmente não sabe que é orgulhoso, porque ele é orgulhoso, né? Ele vai achar que o problema é do outro, porque ele melhora, claro, né? É mais maravilhoso, tipo eu. Se chega alguém e diz, nossa, Marco, como você é orgulhoso? Vou dizer, você que está com inveja, não é? Está com inveja. O dia que eu começo a me enxergar, porque um filho disse, porque um pai disse, porque um namorado, porque é marido, porque é esposa, porque não sei o que, fala, tem um dia, eu digo, gente, será que eu sou orgulhoso? E aí eu leio sobre o orgulho e pá, parece que dá um negócio assim. Esse exemplo é muito eu. Gente, eu não tinha percebido que eu sou orgulhoso. Eu tive um insight. Aonde estava o orgulho? Inconsciente. Estava encoberto. E eu não conseguia enxergar que aquilo ali fazia parte de mim. Quando eu consigo enxergar que eu sou orgulhoso, eu agora iniciei um processo de autodescobrimento. Ok, agora está identificado. O Marlon é orgulhoso. Está aqui. Como transforma o orgulho? Eu agora, me conhecendo, sei que sou orgulhoso. Redirecionar a energia que você usa para o orgulho para fazer algo útil, talvez. Ainda não. Não? Esse raciocínio que a Patrícia traz é, eu estou reconhecendo que eu sou orgulhoso e eu vou dar uma finalidade menos desgraçada para esse orgulho. Por que esse pensamento é importante? Eu vou conseguir deixar de ser orgulhoso nessa encarnação? Na próxima? Daqui 5? Não. Mesmo porque você pode gostar. Não. Então, enquanto eu reconheço que sou orgulhoso e não consigo me livrar desse negócio, o que eu preciso fazer com ele? Domá-lo. É onde Kardec fala do domar as más tendências e dar um fim útil. Porque enquanto eu ainda estou reconhecendo que sou orgulhoso, eu vou ter que dar um fim útil para esse orgulho. Então que eu use o orgulho para fazer boas palestras, que eu use o orgulho para estudar muito, que eu use o orgulho para fazer alguma coisa boa com isso. Porque eu vou passar muitas encarnações ainda orgulhoso. Então que eu dê um fim útil.
Mas a pergunta de Kardec é mais profunda. Como transforma o orgulho? O que nós aprendemos na Igreja Católica? Se você é orgulhoso, reprima e mostre-se humilde. Então, eu faço uma palestra, gastei os tubos de energias para fazer aquela palestra, a palestra sai maravilhosa, as pessoas vêm elogiar a palestra, aí eu não posso expressar orgulho. Então eu digo, imagina, foi nada. Agradece a Jesus. Virou humilde? Não. Porque se alguém criticar, a gente dá na cara da pessoa, o que mostra que não tem nada de humildade. Então, eu, sendo orgulhoso, se fizer um esforço para ser humilde, me transformo em humilde? Não. Sou vaidoso, cheio de colar, de roupa cara. O que faz com uma pessoa vaidosa? Ela vai para o céu ou vai para o inferno pela Igreja Católica? Vai para o inferno. Então o que ela tem que fazer? Dá para os pobres, pega os colares, dá para os pobres, as bolsas bonitas, dá para os pobres. Eu tinha uma paciente que ela dizia assim, eu não compro essas roupas caras, essas bolsas caras. Mas essa tua bolsa aí? Não, isso foi o meu marido que me deu. Eu não compro. Eu não tenho coragem de pagar 3 mil numa bolsa, você tem coragem de usar a bolsa? Eu falei, mas põe no brechó então, né? Deus me livre mais de uma bolsa dessa. Então veja, eu fico num discurso de que se eu não comprar uma bolsa de 3 mil reais, eu sou humilde, eu sou simples. Eu só estou usando o que meu marido me deu. Virou simples? Não. Kardec fez essa pergunta. Vamos traduzir aqui. Em sendo eu uma pessoa orgulhosa, qual meio prático mais eficaz que o Marlon tem de se melhorar nesta vida e de resistir ao arrastamento do orgulho? Qual é a resposta? Conhece-te a ti mesmo. Vamos para uma outra pergunta, 919. Qual meio prático mais eficaz que a Carolina tem de se melhorar nessa vida e de resistir ao arrastamento da raiva? Qual a resposta que eles vão dar? Conhece-te a ti mesmo. Estão entendendo? Conhece-te a ti mesmo é método de transformação moral. É difícil ligar o Leco-Cré, mas o método de transformação moral é o autodescobrimento. O que Kardec está entendendo aqui? Que você só vai transformar algo quando você compreender o que existe por trás desse algo. Só dá para transformar o orgulho quando eu entender o que há por trás do meu orgulho. Só dá para lidar com a raiva quando eu entender o que existe dentro de mim que me leva a ser raivoso. Vocês estão entendendo? Toda ação que eu fizer para não ser raivoso, que não tenha como base o autodescobrimento, ou é o movimento de domar, ou é o movimento de reprimir. Mas eu só vou conseguir lidar com a minha raiva conhecendo o que há por trás da raiva. Eu só vou, pegando o exemplo que nós trouxemos aqui da compulsão sexual. Como trata um compulsivo sexual? Quando ele conseguir entender o que há por trás da compulsão sexual. Porque eu posso não ter mais atitude de compulsão sexual, mas fico me abraçando e me esfregando as pessoas no centro espírita. Joana usa esse exemplo, ela usa esse exemplo no Em Busca da Verdade. Ela diz, as pessoas se reprimem sexualmente, mas ficam em abraços incestuosos, algum negócio assim que ela diz. Eu não faço sexo há 10 anos, graças a Deus que eu não preciso mais disso. Mas vive a sexualidade perturbada de um jeito silenciado. Você é uma lembrança. Uma citação. Uma citação para olhar.
citar um exemplo para vocês, bem legal. Tinha um moço, ele era homossexual, e aí ele disse assim: Marlon, eu graças a Deus estou há 8 anos em abstinência. E coitado de você. Tá gravando, né? Coitado de você, você tem algum problema. Porque a sexualidade é energia criativa, é energia realizadora. Se você simplesmente se abster do ato sexual e não tiver uma capacidade criativa muito grande, você só está perdendo. Não, eu não preciso mais disso, eu me senti mais leve, eu me sinto melhor, graças a Deus eu estou ótimo. Aí papo vai, papo vem, nós ficamos amigos durante muito tempo. Teve um dia que ele me veio com os confessionários dele. Mar, preciso te contar um negócio. Tem uma situação muito chata. Lá no grupo de estudo que eu coordeno, tem um moço que fica me mandando fotos e vídeos dele pelado e dele se masturbando. Mas ele é casado com uma pessoa lá dentro do grupo de estudo. Eu falei: e o que você faz com esses vídeos? Eu fico super constrangido. Você falou para ele não te mandar mais os vídeos? Eu já falei, mas ele continua mandando. Eu falei: desvio sexual teu, voyeurismo, a gente chama isso na psicologia. O prazer de ver o ato sexual. Tem prazer em assistir o outro nas cenas de sexo. Você está tendo prazer sem sexo. Você não está nada abstinente. Você, além de não estar abstinente, você está numa relação extraconjugal. Não, eu não estou fazendo nada. Está numa relação extraconjugal. Mas eu já falei para ele parar. Me manda o contato dele, que eu mando uma mensagem para ele, eu tenho certeza que ele para. O que você vai dizer? Eu vou dizer: se você não parar com essa palhaçada, eu vou falar para o teu marido, porque é um absurdo o que você está fazendo. Não precisa, eu vou mandar esse texto para ele. Mas por que não fez? Porque ficou anos vendo o outro se masturbando, sendo de sexo e tudo mais? Entende? Tudo que você não conhecer o que está por trás e não entender, te pega pelas costas. Pegando pelo pensamento. A grande questão é o que há por trás. Um compulsivo sexual, se não entender o que há por trás. Por exemplo, só para vocês irem entendendo, o que a gente talvez encontre por trás de um compulsivo sexual? Carência. Desejo de ser visto, de ser valorizado, de ser amado. E aí o jeito que eu encontro de compensar essas minhas questões egóicas, porque daí voltamos lá, a nascente de tudo está no egoísmo, o jeito de compensar as questões egóicas é pela via do sexo, porque cada pessoa que me deseja, que quer fazer sexo comigo, eu me sinto valorizado. Olha o egoísmo, achando que o seu valor vai vir pelo desejo do outro. Entende como uma coisa está amarradinha na outra? Adianta você chegar para um compulsivo sexual e dizer para ele se abster do sexo, se ele tem uma necessidade de ser visto, amado e valorizado, ele larga do sexo, mas ele vai buscar agora o poder. Porque pelo poder ele vai trabalhar as suas questões de ser valorizado, desejado. Ou ele não vai mais fazer sexo, mas ele vai seduzir as pessoas, vai tratar todo mundo de meu querido, minha querida, vai ser um amor para todo mundo, para que todo mundo diga que eu sou maravilhoso. Continuou fazendo sexo, só que agora sem ato sexual. Eu faço as pessoas ficarem dependentes de mim, porque eles precisam de mim para tudo. Eu pago as coisas para as pessoas, eu dou um monte de presente, porque quando eu faço isso para os outros, eles ficam dependendo de mim. Eu estou gozando por outras vias. Enquanto o compulsivo sexual não entrar em contato com o seu egoísmo e com o seu desejo de ser visto e valorizado e não conseguir suportar essas coisas, não adianta querer mudar o comportamento aqui em cima, ele só vai mudar de sintoma. A verdadeira transformação moral e o meio de se melhorar nessa vida vem do autodescobrimento. Este sujeito vai ter que entender o que está acontecendo lá dentro dele. Isso para qual tema? Todos os temas, o alcoolismo, a vaidade, a inveja, todos os temas, porque aqui os espíritos não disseram, para esse ponto autodescobrimento, para os outros toma remédio, vocês falaram isso? Para os outros se esforça, para os outros tem que ter fé, para os outros tem que orar. Ninguém falou aqui oração, fé e no centro espírita, isso não dá nada. Qual é a direção que os espíritos dão? Tem que entender o que está acontecendo aí dentro de você.
A busca pelo poder, a vaidade, a inveja, as fobias, o pânico, a depressão. Qual é o meio prático mais eficaz de se melhorar e não ser arrastado por essas coisas? Autodescobrimento. Então, como que a gente vai tratar o pânico? Levando o sujeito a descobrir o que há por trás do pânico. Como que vai ajudar o sujeito a tratar a inveja? Levando a descobrir o que há por trás da inveja. Como que vai tratar a arrogância? Como que vai tratar a vaidade? Como que vai tratar o alcoolismo? Como que vai tratar qualquer uma dessas coisas? Autodescobrimento. Daí, o centro espírita começa a ganhar uma cara de espaços de debate, de reflexão, de centros filosóficos, aonde as pessoas estão se reunindo para trocar conceitos, ideias e impressões que os levem ao autodescobrimento. E aí, sabe qual é a imagem que me vem? A escola de Sócrates, de Atenas. As pessoas ali, em conversas aparentemente informais, mas preocupadas em fazer boas perguntas do que em ter respostas prontas, porque o objetivo de Sócrates, através das suas perguntas, era levar as pessoas para dentro. E ele desenvolve um método chamado maiêutica, aonde através de boas perguntas as respostas vinham. E aí nós voltamos lá para Raul Teixeira, quando diz que a educação é o método de extrair, educare, que vem do latim, do trazer para fora. Porque o que vai transformar moralmente o sujeito não é um conceito de fora para dentro, é o que ele conseguir tomar consciência. Autodescobrimento é o de dentro para fora. E quando eu entender o que está por trás do meu alcoolismo, então, eu tomando consciência disso, vivi um processo do de dentro para fora. O alcoolismo, na minha experiência, tem a ver com a minha dificuldade de lidar com frustrações, porque eu me acho uma porcaria, porque eu me culpo, e toda vez que eu me coloco para baixo e bebo, ameniza a minha culpa. E eu me sinto mais tranquilo. Dá para tirar o álcool da minha vida antes de aprender a lidar com a culpa? Não dá, porque senão a vida vai ficar dura demais. Eu preciso primeiro aprender a lidar com as minhas culpas, me exigir menos. E quando, vê se acompanha esse exemplo, quando eu começar a me exigir menos, eu não preciso mais do álcool, porque eu não preciso mais anestesiar a dor. Isso é educação de dentro para fora. Pela tomada de consciência de que eu sou falho, de que eu sou pequeno, eu aceito que erro, aceito minhas limitações e não preciso mais do sexo, não preciso mais do álcool, não preciso mais da vaidade para compensar as minhas frustrações, porque agora eu estou aceitando quem eu sou. O autodescobrimento transforma as pessoas. Tudo que vier de fora vai ser máscara. Mas para terminar, vocês entendem a profundidade disso? Eu não quero que vocês entendam isso só porque eu estou falando. Eu estou trazendo aqui algumas direções, algumas coisas dentro do que eu penso, dentro do que eu reflito, para a gente entender a profundidade de Kardec, para que a gente pegue essas questões e leia, releia, anota, volta, vai, volta, porque são questões muito profundas. A gente vai ter que chamar o pessoal da psicologia, da sociologia, os grandes educadores, a gente vai ter que ler um monte de coisa, a gente vai ter que ver o que a ciência fala, a gente vai ter que trabalhar muitas coisas, aí a gente vai voltar em Kardec e vai falar, danado, ele já sabia disso. É que a gente não tinha instrumentos para interpretar Kardec por essa via. Então, no meio de tudo isso, eu queria que este encontro que a gente teve fosse um start, e não um lugar para chegar, mas um estímulo para a gente estudar, para a gente debater, para a gente discutir e estudar mais e buscar outros autores, buscar as bases doutrinárias com mais clareza, psicologia, filosofia, entender o que é paixão, o que é emoção, num caminho que não vai ter fim nessa encarnação. Sairmos dos discursos rasos, impositivos, do pode não pode, do deve não deve, para levar as pessoas a um processo de autodescobrimento. E talvez, se a gente levar esse negócio de Kardec a sério, a gente consiga consolidar o Consolador prometido na Terra. Talvez não.
E aí nós vamos ser os trabalhadores da última hora, que tiveram a chance de realizar a tarefa na última hora, mas desviaram a atenção, ficaram se abobando no meio do caminho, não prestaram atenção que era a hora final e gastaram tempo com o que não devia, quando deveria gastar tempo com o que devia. Que a gente não deixe passar essa oportunidade. Cada um de nós, estando aqui no exterior, tem um lugar privilegiado, no sentido de importância de trabalho, de poder fazer diferença onde se encontra e de construir uma cultura diferenciada de espiritualidade. A gente não pode deixar essa oportunidade escorrer pelas mãos. Boa sorte para vocês. No que eu puder e que tiver ao meu alcance, eu estou à disposição. Começamos hoje a discutir muitas possibilidades de estudos, de reflexões e de debates, e aí que tenhamos o mundo para ganhar num processo de estudo e de aprofundamento, ok?